Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma obra, um livro espetacular. Tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, não se esqueçam de já dar o famoso like, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, ativar o sininho de notificação e principalmente distribuir e divulgar esse canal para os seus amigos e redes sociais. Eu andei pesquisando por que os leitores leem, né? Pergunta simples que deve ser entendida, porque de repente a gente consegue mostrar para vocês essa necessidade que está escondida ainda, que está potencializada dentro de cada um, né? Então, os leitores leem, porque os aspectos que eles mais gostam é o crescimento pessoal. 56% dos entrevistados leem para se desenvolverem. O gosto pela literatura, pura e simples, 44% apreciam a literatura e, obviamente, as leituras. E a exploração cultural, 34% dos leitores leem para aprender sobre lugares, sobre culturas e sobre pessoas. Leitores brasileiros leem muito mais em casa do que em outros lugares. Tem lugares, por exemplo, que os leitores leem em cafés. Não sei se ainda estão fazendo isso, mas em Buenos Aires isso acontece. A falta de tempo para leituras longas e muitos começam a ler um livro e o abandonam. É um hábito comum do leitor brasileiro. Então, vejam que vocês podem controlar esses dois aspectos antagônicos para poder desenvolver o hábito de leitura. Uma vez já dado o like, uma vez já feito esse preâmbulo, né, apresentando para você essa pesquisa interessante, nós vamos então começar a resenha de hoje. Eu falei que era um livro, na verdade sim, eu li um livro, mas esse livro é uma peça teatral. É muito interessante, você que está acostumado a ler textos contínuos, ler uma peça teatral. Simplesmente aparece lá o diálogo dos personagens e você consegue formar uma opinião sobre o tema. A peça de hoje, ou o livro de hoje, chama-se Esperando Godot. Quem gosta de teatro, quem lê sobre teatro, com certeza já conhece ou já ouviu falar dessa peça. É uma peça de teatro escrita por Samuel Beckett em 1949 e é uma das peças mais importantes do que se habituou a chamar de teatro do absurdo. Ela, na época, ela desafiou as convenções teatrais e tradicionais da época e explora temas existenciais como a espera, a incerteza e o propósito da vida. Essa peça é uma tragicomédia apresentando elementos tanto de comédia como tragédias. A peça começa com os dois personagens principais, Vladimir e Estragon, que estão esperando por Godot, um indivíduo misterioso que nunca chega. Eles passam um tempo conversando, fazendo brincadeiras e tentando preencher o vazio dessa espera. Então, é num ambiente bem sombrio, numa árvore desfolhada. É muito legal o diálogo desses dois personagens. Tem mais o Pozo e a Lucky. Nessa peça, o Pozo é um homem arrogante que maltrata o seu servo Lucky, então a interpretação é que o Pozo representa a autoridade, a exploração, enquanto o Lucky é um submisso e carrega uma carga bem pesada, literalmente, simbólica e literalmente, tá? A espera sem sentido
é o grande tema dessa peça. Ela explora a natureza da espera, a futilidade de suas ações. Os personagens não sabem por que estão esperando o Godot, mas continuam a fazê-lo mesmo sem entender o porquê que eles estão lá, esperando o Godot. Godot nunca aparece e a peça termina com os dois personagens decidindo voltar no dia seguinte para esperá-lo novamente. A falta de resposta, vocês já podem ver, e a repetição da espera são os temas centrais dessa obra. Então, resumindo um pouco, o Esperando Godot é uma reflexão sobre a condição humana, a busca de significado e a inevitabilidade da espera sem sentido. Essa espera sem sentido é inevitável para muitos seres humanos. Isso que o Beckett procura retratar nessa obra. Eu espero que tenha esclarecido um pouco mais. Basicamente é isso. Então vamos comentar algumas curiosidades sobre essa obra. A peça estreou em 1953 no Théâtre de Babylone, em Paris, e inicialmente recebeu críticas mistas. Toda vez que você faz um rompimento com o tradicional, você recebe críticas mistas. Alguns adoram, outros abominam essa obra. O significado de Godot tem sido amplamente debatido através do tempo, né? O Beckett nunca deu, nem em entrevistas, uma explicação definitiva, mas muitos interpretam Godot como uma metáfora para Deus, esperança e um significado inatingível. Tudo isso é uma interpretação, você pode pensar no como seria o seu Godot. O simbolismo dos personagens, Vladimir e Estragon, são frequentemente vistos como representações do ser humano na busca de um significado para um mundo sem sentido, né? Os nomes também têm um significado simbólico. Vladimir pode significar governar em paz e Estragon é o nome francês do tempero estragão. A visão do Samuel Beckett para essa obra dele mesmo é que ele tinha uma visão muito rigorosa de como a peça deveria ser encenada. Ele era conhecido por fornecer instruções detalhadas sobre a interpretação e a produção, buscando sempre a manutenção da visão original que o próprio Beckett tinha quando escreveu a peça. Enfim, passar a mensagem que estava no subconsciente dele. Então, algumas curiosidades dessa peça. E agora vamos fazer, como sempre, uma rápida análise dos personagens. O Vladimir, na peça chamado pelo colega de Didi, é um dos vagabundos da peça, é um homem que espera incessantemente pela chegada do Godot, ele é o mais reflexivo e é o mais preocupado com o tempo e a espera. O Estragon, conhecido na peça, chamado na peça como Gogo, é o outro vagabundo, ele é mais impulsivo, ele é mais impaciente, ele também aguarda Godot, mas sua abordagem é mais descontrolada e descontraída. Ele tem menos paciência com o Estragon. Eu já falei no Pozo, né, que é dono das terras locais, ele aparece muito brevemente na peça como o seu serviçal, como o seu servo Lucky. E tem mais um menino que ele aparece muito rapidamente na cena para informar sempre que o Godot não virá hoje. O menino chega na peça e fala: olha, hoje o Godot não vem, mas amanhã certamente ele virá. E não vem. Então, esse é o grande interesse da peça. Podem ler que é muito legal, pessoal.
Então, só para fixar um pouco a ideia, né? Os temas principais abordados são a espera e o tédio de uma geração. A profundidade nessa obra é exatamente a representação da monotonia, a ansiedade e o desespero associados a essa espera sem sentido. O existencialismo, o Beckett explora a existência humana em um mundo aparentemente sem propósito. Os personagens questionam a razão de sua espera e a sua própria existência. O vazio e o isolamento, a própria atmosfera da peça, ele leva o ouvinte, leva o espectador a concluir isso daí. A humanidade, a humanização, apesar dos vagabundos Estragon e Vladimir, ela mostra personagens extremamente humanos, e essa humanização é que forma o interesse, é que deixa a peça muito interessante. O Godot, falando mais um pouco sobre isso, é uma figura misteriosa e ausente. E sempre representa a busca de algo maior. A profundidade dessa peça está na reflexão sobre a fé, a ausência de respostas e a incerteza. Como sempre aqui no canal Livros e Ideias, eu faço uma comparação com outras obras que, se você gostou dessa, já pode colocá-las na fila. Tem o Rinoceronte, do também famoso Eugênio Ionesco, de 1959. Nessa peça, uma doença imaginária transforma os habitantes de uma cidade todos em enormes rinocerontes. A Cantora Careca, também de Ionesco. A história se passa num jantar onde os personagens revelam suas vidas vazias e sem sentido. A Gaivota, de Antônio Tchekov. Eu assisti essa peça, A Gaivota, com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres. Muito legal, é uma peça clássica também, e ela explora a vida dos artistas, suas aspirações e também as suas desilusões. E por último, como referência, como recomendação, O Jogo das Perguntas, que é mais nova, de 1967, de Peter Handke. Uma peça minimalista em que dois personagens fazem perguntas e respostas, revelando a futilidade da comunicação. Cada uma dessas obras oferece uma perspectiva única, elas são diferentes entre si, mas buscando o mesmo tema central e permitindo a reflexão. Os leitores gostaram muito do Esperando Godot na sua profundidade filosófica, na sua estrutura única, cíclica e minimalista, o cíclico no sentido de que se repetem os dias da espera de Godot. Os personagens muito complexos, dentro da sua simplicidade, você pode compreender a complexidade desses personagens. E o que eu gosto muito é da ambiguidade e da interpretação aberta. Godot pode ser tudo. Alguns pontos que os leitores não gostaram muito seriam a linguagem, o estilo, são muito desafiador, não é usual esse estilo de linguagem, a falta de ação, né? Porque ela é realmente monótona, dois personagens conversando, aí entram mais dois, depois o menino entra todo dia falando que o Godot chega no dia seguinte, e alguns leitores também acham a ambiguidade excessiva demais. Eu não acho não, porque eu acho que é isso que a literatura me traz. Eu percebo a literatura quando eu consigo refletir sobre a obra que eu li. E a repetitividade também às vezes é cansativa. Esses são os aspectos que os leitores mais apreciam e que menos apreciam. Samuel Beckett nasceu em 1906 e morreu em 1989, renomado dramaturgo, romancista e poeta irlandês, conhecido pelo seu trabalho no teatro do absurdo. Em todas as suas obras ele explora a condição humana e muitas vezes com um tom sombrio e minimalista. Vale a pena conhecer mais as obras de Beckett.
Vale a pena citar alguns diálogos muito curtos dessa obra, pessoal. Por exemplo, é uma afirmação que toda hora o Estragon e o Vladimir, nada a fazer, é a primeira frase da peça e resume o tema central, que é a espera. Lugar encantador. Eles acham o lugar minimalista, parece no local onde eles estão esperando o Godot, é muito simples, tem uma árvore lá desfolhada, é um lugar árido, mas eles enxergam aquilo como um local encantador. E agora, o que fazemos? Essa é uma outra pergunta que o tempo todo Vladimir faz para o Estragon, o Estragon faz para Vladimir. E é uma pergunta muito recorrente durante a peça. E, basicamente, essas são as... eu já falei que ela tem muitas repetições, e essas duas perguntas que eu mostrei para vocês são muito repetidas na peça e que dá essa amplitude, e talvez é justamente essas perguntas que permitem que você reflita. Poxa, o que esses caras estão fazendo esperando o tal do Godot? Existe um filme baseado na obra o título é Waiting for Godot, que é uma adaptação cinematográfica da peça, e que esse filme é de 2011 e foi lançado no canal Dublin Tales, no YouTube. Ela está lá no YouTube, se você quiser arriscar, é bem legal. Os mais preguiçosos e os que não têm tempo para leitura podem arriscar a assistir esse streaming lá do YouTube. No Brasil, a peça Esperando o Godot teve muitas montagens, e montagens muito boas, principalmente a montagem de Pedro Rangel, de 1968, que contou com os talentos de Cacilda Becker e Valmor Chagas. Foi um marco importante no teatro brasileiro e recebeu um reconhecimento muito importante, muito positivo da crítica. É isso, pessoal. Acho que a gente está conseguindo reduzir um pouco o tamanho das resenhas, mantendo o conteúdo adequado para que o leitor tenha a vontade de ler, o leitor seja estimulado ao hábito de leitura. Se vocês se interessam por esse canal, por favor, comentem, deem o seu like, ative o sininho de notificação, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e divulgue para a sua rede social e seus amigos. A gente precisa muito para continuar a ter essa vontade, essa obrigação, esse trabalho de divulgar essas obras que a gente anda lendo. Portanto, se você chegou até o fim desse vídeo, até o próximo vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!